Olá, pessoal. Meu nome é Márcia Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças kármicas. Mas antes da gente entrar no tema, eu peço que vocês fechem os olhos para que a gente possa iniciar então com uma prece. Deus nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos neste momento das nossas vidas, para esta reflexão, para esse estudo. Pedimos, como sempre, o seu sustento para que possamos estar realmente presentes, para que consigamos tirar o maior proveito possível das informações que nós veremos hoje, para que então nós consigamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Bom, gente, o tema hoje então são as doenças kármicas. É um tema muito extenso, né, com muitos detalhes. E a nossa intenção hoje é dar uma introdução, né? Tentar clarear um pouquinho o caminho para que vocês consigam depois buscar maiores informações. Então vamos lá. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é apenas a ausência das doenças, mas o perfeito bem-estar biopsicossocial. Hoje, gente, também se fala no aspecto ecológico e espiritual. É comprovado cientificamente que quem acredita em Deus vive mais e vive melhor. Né? Quem acredita em Deus, na vida após a morte, tem uma maior resiliência, maior força para superar então as dificuldades. Os estudos nos mostram que nós que acreditamos, né, em Deus, nós vivemos em média 7 anos mais, e quando nós adoecemos, nós normalmente nos recuperamos mais rápido. Eu falei então biopsicossocial, ecológico e espiritual. Qual seria então o aspecto mais importante? Segundo Emmanuel, a perfeita saúde é a saúde da alma. André Luiz, gente, nos trouxe essa frase dizendo que as células são animálculos infinitesimais domesticados. Animálculos infinitesimais, então pequenos seres que respondem ao comando da nossa mente. Então é sempre da alma para o corpo, né? Eu sempre André Luiz nos traz essa frase, gente, dizendo que as células são animálculos infinitesimais domesticados. Animálculos infinitesimais, então pequenos seres domesticados. Esses pequenos seres que atendem ao comando da nossa mente. Sempre que eu falo de saúde e de doença, eu trago um exemplo que funciona muito bem para ilustrar a importância desse comando mental na nossa saúde. Vamos supor que alguém na sua casa está muito doente, pegou uma gripe muito forte. Então, alguém ficou muito doente, de repente você ficou ruinzinho, você ficou lá com um mal-estar, e a sua mãe não pegou essa gripe, não teve nada, não se sentiu mal. Então, alguém ficou muito doente, alguém teve um mal-estar passageiro e a sua mãe não teve nada. Por que será que a sua mãe não teve nada? Porque quando ela percebeu, gente, que estava todo mundo ficando doente, ela mandou um comando mental para o corpo, dizendo: olha, eu não posso adoecer agora, eu preciso cuidar desse povo. Já aconteceu isso com vocês, não aconteceu? Então, olha a importância do comando mental na nossa saúde física. Ser saudável, gente, depende também da maneira como nós estamos comandando o nosso corpo físico, porque a doença ela vem de dentro para fora. Nesse slide que vocês estão vendo agora, está dizendo que a causa primária da imensa maioria das doenças está na alma. O que a gente quer dizer com isso? O pensamento é uma força criadora, né, proveniente do espírito que o impulsiona. Mesmo conhecendo muito pouco, né, das suas propriedades, a gente sabe que a energia mental que o pensamento exterioriza exerce influência no corpo espiritual, modificando então sua forma, sua aparência, sua consistência. É por isso, gente, que Allan Kardec afirmou que se situa no perispírito a verdadeira causa de muitas doenças. E a medicina teria muito a ganhar quando compreendesse melhor então a sua natureza. A gente falou então da saúde, entendeu um pouquinho o que é saúde, agora vamos falar da doença.
A doença é, então, uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, manifestada por um conjunto de sintomas, perceptíveis ou não, enfermidade, mal, moléstia. Então, a doença é o resultado de um desequilíbrio energético. Vamos prestar bastante atenção nessa frase. A doença é o efeito e o desequilíbrio energético é a causa. Então, condicionamentos, ideias pessimistas e crenças infundadas são responsáveis por tensões que vão levar a uma desarmonia. Essa desarmonia é que vai gerar, então, uma doença, uma enfermidade, um mal, uma moléstia. Enquanto criaturas humanas que nós somos, né, percorrendo muito mais do que uma encarnação nesse planeta, a gente pertence a um vasto grupo de espíritos que, sem exceção, está muito comprometido com resgates, né, para que a gente possa imaginar, para que a gente possa se aventurar a dizer que não tem nenhum problema espiritual, né? No meio médico, os alemães eles costumam dizer que só tem saúde aquele que não foi examinado. Do ponto de vista espiritual, é uma afirmação desse tipo, longe de ser um exagero, né, dessa exigência minuciosa dos germânicos, é uma verdade que só aquele que não se deteve em examinar sua consciência pode contestar. Então, todos nós temos os nossos desequilíbrios, as nossas desarmonias, né? Todos nós temos essas dificuldades que a gente menciona nesse slide. Condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças infundadas, todos nós temos em algum grau. E a doença é uma coisa ruim? A doença não é uma coisa ruim, gente, porque a doença ela não serve para nos punir, ela serve para nos curar, ela serve para nos mostrar que existe alguma causa por trás dela, né? Que existe um desequilíbrio, que existe uma desarmonia. Então, mais do que a cura das doenças, a medicina tibetana, há milênios atrás, ensinava que médicos e pacientes devem buscar a oportunidade da iluminação. Né? Os padecimentos pela dor e as limitações que as doenças nos trazem, elas nos possibilitam um esclarecimento se nós nos predispormos a buscá-lo. Mas é importante, gente, aliás, é mais importante, né, do que aceitar o sofrimento numa resignação passiva e produtiva, é necessário que a gente supere qualquer limitação ou revolta, para que a gente consiga promover, então, o crescimento espiritual através dessa descoberta interior e individual, né? É um processo que é muito individual, realmente. Qual que é a mensagem, então, gente? Viver problemas não é o problema. O problema é que, pela indiferença, a gente acaba por viver sempre o mesmo problema e da mesma forma. Isso é sofrimento. Então, porque a gente se recusa a olhar para a causa das nossas doenças, né, a olhar para nós e identificarmos em nós quais são esses desequilíbrios, né, essas causas de desarmonia, é que a gente sofre tanto, né, encarnado. Porque a gente escolhe, então, quando a gente se recusa a olhar para a causa dessas doenças, dessas moléstias, a gente se recusa a tratar a causa, a cuidar da causa. A gente fica só cuidando do efeito e aí não tem nenhuma mudança, né? A gente acaba escolhendo viver um mesmo problema de formas diferentes. E é isso que nos gera sofrimento. Ok, vamos falar de doenças kármicas. Entendemos o que é saúde, entendemos o que é doença. Vamos falar um pouquinho sobre o que é karma? Aí tem uma definição, né, do sânscrito karma. Nas filosofias hinduístas, é o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É um vocábulo emprestado das doutrinas hinduístas que, no meio espírita, tem se vulgarizado como equivalente da lei de causa e efeito, porém sem aquele conteúdo de inalterabilidade, né? Já que o espiritismo incorpora ao seu lado a lei de misericórdia ou das compensações, pela qual os atos bons podem abrandar ou neutralizar efeitos dos atos ruins desta ou de pregressas existências. Esse conceito, gente, que eu acabei de ler para você, está de acordo com o que ensina Allan Kardec lá no livro Céu e o Inferno, na página 88 no item 9. Toda falta cometida,
todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. A mesma conotação a gente vai encontrar lá no Evangelho, quando afirma: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. E em outra colocação, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, gente, a doença ela não tem essa finalidade de punir, mas de harmonizar espiritualmente o ser humano com a lei da evolução, nos libertando então da estagnação causada pelas faltas cometidas. Então, todos os pensamentos, emoções, sentimentos e atos praticados por nós durante a nossa existência, eles vão gerar karmas específicos que se somam ao karma que nós trazemos de outras vidas. Né? É mais uma notinha promissória aí que a gente está assinando. Então, gente, a gente deve reconhecer que, de uma maneira geral, a gente ainda perde muito dos nossos dias comprometidos com a crítica aos nossos semelhantes. O ódio, a maledicência, as exigências que muitas vezes são descabidas, né? A ociosidade, a cólera, o azedume, entre tantas outras reclamações que são tão levianas, né? Contra a vida e contra outras pessoas. Então a gente percebe que aquele ensinamento que Jesus nos trouxe, né? O orai e o vigiai, ainda está muito distante da nossa rotina. E essa tentação de enumerar os defeitos dos outros ainda é muito grande. São esses, se a gente parar para pensar, os motivos que desajustam a sintonia entre o nosso corpo físico e o nosso perispírito. Né? Essa desarmonia que vai desencadear, então, inúmeras e costumeiras sensações de mal-estar, de estafa desproporcional, a fadiga, né, sistemática, os músculos que doem e parecem que não aguentam o corpo, aquela enxaqueca que o médico não consegue eliminar, não consegue entender o porquê, a digestão que nunca se acomoda, né? São manifestações tidas a conta de doenças psicossomáticas. São tantos, gente, a procurarem os médicos todos os dias, mas são tão poucos a se dedicarem realmente a uma reflexão sobre os prejuízos, né, os inúmeros prejuízos que atitudes tão mesquinhas no dia a dia têm nos trazido. As doenças vinculadas à lei de causa e efeito ou doenças kármicas, se assim quisermos, já se acham no campo das possibilidades do indivíduo que renasce na Terra. Nós trazemos então essas possibilidades quando nós reencarnamos. O espírito André Luiz cria uma expressão muito compatível com o que ocorre de fato. Refere-se ele às predisposições mórbidas, isto é, cada pessoa reencarna com certas predisposições ou possibilidades de vir a contrair essa ou aquela enfermidade, tendo em vista essa sua, então, ficha, aí entre aspas, do passado espiritual. Então, uma doença pode existir na criatura durante uma vida inteira em estado de latência, sem nunca se manifestar. Né? Há casos em que doenças eclodem no corpo ou na mente com intensa virulência, não dando nenhuma chance para a pessoa se recuperar. Cada caso é um caso, né? Tendo em vista a assertiva de Jesus Cristo que a cada um será dado conforme suas obras. Então, gente, a gente dividiu aí nessas três classificações para a gente entender um pouquinho. Então, a gente pode dizer que são doenças kármicas, aquelas congênitas e hereditárias, resultantes dos desequilíbrios que tivemos em vidas anteriores. Doenças adquiridas, que são aquelas provocadas por desequilíbrios na vida atual. E predisposições, que são provenientes, então, de desequilíbrios de vidas anteriores e ou tendências genéticas que, ante uma fragilidade na presente existência, se manifestam sob a forma de doença. Então, vamos entender esse último aí. A predisposição é kármica, né? Ela vem, então, de vidas passadas ou de tendências genéticas. Mas a doença é adquirida, porque ela depende de desequilíbrios da vida atual. Ok? Então, vamos seguir.
Antes da gente reencarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório, né? E dentro desse planejamento reencarnatório tem o projeto biológico ou biofísico. O que que é esse projeto? Ele consiste, gente, no planejamento do corpo físico no qual o espírito irá reencarnar. Então, existiu um planejamento para o corpo físico que você tem hoje. A gente pode dizer, então, que dos pais a gente vai herdar altura, biotipo, cor da pele, dos olhos, do cabelo, características genéticas. E vai depender da nossa necessidade kármica a organização, então, dos nossos sistemas internos, né? Endócrino, cardíaco, muscular, esquelético, respiratório, né? Todas as falhas ou imperfeições que poderão acarretar ou não doenças. Aqui, gente, a gente está vendo então uma figura do livro Missionários da Luz. Ele traz esse pavilhão de desenhos, né, onde estariam sendo feitos os planejamentos, esse projeto, né, biológico. André Luiz ainda analisa a situação de um espírito que deve reencarnar com a possibilidade do surgimento de uma úlcera logo que chegue à maioridade. Através desse processo, poderá resgatar um crime cometido há mais de 100 anos, quando assassinou um homem à facada. Então, vamos perceber aqui que existe, né, uma lei kármica por trás desta úlcera que foi planejada durante esse planejamento reencarnatório, durante o estudo desse projeto para o corpo físico que o espírito teria ao reencarnar. Doença kármica, gente, antes de mais nada, é uma oportunidade de resgate, né, de redenção espiritual. Sempre que pelas nossas intemperanças desconsideramos os cuidados com o nosso corpo e atingimos o equilíbrio físico ou psíquico do nosso próximo, nós estamos imprimindo estes desajustes nas células do nosso corpo espiritual. Olha a importância do que está escrito aqui, gente. Sempre que desconsideramos os cuidados com o nosso corpo, ou sempre que atingimos o equilíbrio físico ou psíquico do nosso próximo, que foi o que aconteceu nesse slide anterior, né? O espírito havia assassinado alguém a facadas e estava, então, para resgatar esse karma, planejando uma úlcera no corpo físico da encarnação seguinte. Lei kármica, gente. Ações praticadas, pensamentos, eles ficam gravados no seu perispírito como marcas, que vão atuar diretamente ou indiretamente em uma existência atual ou futura. Então, os efeitos podem aparecer na existência atual ou na próxima. Essas impressões gravadas no perispírito constituem o substrato do karma de cada um e irão plasmar no corpo físico regiões de fragilidade. Vamos dar um exemplo. Vocês estão vendo aqui, né? A alma, o perispírito, o corpo. Ou espírito, perispírito, corpo. Um espírito que adquiriu débitos em virtude do mau uso de seus atributos intelecto-morais pode criar marcas kármicas em seu perispírito na região correspondente do cérebro. Ele vai ter, então, tendências a desequilíbrios químicos em seus neurotransmissores cerebrais. E poderá vir a padecer de enfermidades ditas mentais, como a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias, a esquizofrenia, etc. Percebam, gente, que a gente sempre está colocando aqui, há uma tendência, ele pode padecer, porque a gente gosta muito de destacar isso, né? No Espiritismo, a gente traz que não existe a fatalidade. Pode ou não ocorrer desta forma, porque nós sempre temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos resgatar, nós podemos equilibrar a nossa balança, né, por dois caminhos, pelo amor ou pela dor. Quando nós escolhemos fazer isso através do amor, nós evitamos esse caminho da dor, né, nós não precisamos passar por ele. Então, por isso que a gente está trazendo, existe a tendência, ele pode vir a padecer, é uma possibilidade. Vai depender do uso do livre-arbítrio de cada um. Um outro exemplo, gente. Determinado espírito comprometeu-se em existências passadas com o abuso de bebidas alcoólicas e cometeu falhas morais em virtude desse vício. Ele
poderá reencarnar, então, com marcas nas áreas do perispírito que são responsáveis pela vitalização do aparelho digestivo. Essas marcas estarão criando uma predisposição ao aparecimento de enfermidades, como a gastrite crônica ou disfunções hepáticas. Assim, gente, o espírito reencarna com pontos fracos em seu perispírito, que determinam os órgãos que estarão mais predispostos a adoecer. Se o espírito vai enfermar ou não, isso dependerá naturalmente do estilo de vida e da conduta moral que adotar enquanto encarnado. Não há fatalidade, né? Vamos repetir isso que é muito importante. Eu posso ter a predisposição a ter uma doença, mas dependendo das escolhas que eu fizer enquanto estiver aqui encarnada, essa doença ela vai se desenvolver ou não. A falta de disciplina mental para controlar os seus atos durante sua existência acarretam consequências na própria vida ou em vida futura, pois as mesmas se manterão registradas no perispírito e se manifestarão como problemas, como doenças ou perturbações kármicas numa vida futura. O pensamento, gente, é uma energia que constrói imagens, né, que se consolidam em torno de nós, desenhando um campo de representações das nossas ideias. Então, à custa dos elementos que são absorvidos do fluido cósmico universal, as ideias elas tomam formas, né, sustentadas pela intensidade com que pensamos, né, no que essa ideia nos propõe. Então, a matéria mental constrói em torno de nós uma atmosfera psíquica, né, a nossa psicosfera, onde estão representados os nossos desejos, né, os nossos pensamentos. Nesse cenário estão os personagens que nos aprisionam, o pensamento, seja pelo amor, seja pelo ódio, pela inveja, pela cobiça, pela indiferença ou pela proteção, né, que nós projetamos para aqueles que nós queremos bem. Da mesma forma, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas mágoas não resolvidas, aquelas ideias fixas que ficam ali perturbando a nossa mente, o desejo de vingança, aquelas opiniões que são cristalizadas, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Aquelas ideias que não mudam, que a gente não consegue se abrir para entender de repente a posição do outro, né? Os objetos de sedução, que mais? O poder, os títulos que a gente cobiça tanto durante a vida. Tudo isso vai se estruturando em ideias formas, né? No nosso perispírito. A partir daí, gente, a gente acaba se tornando, então, prisioneiros do nosso próprio medo, né? Dos fantasmas da nossa angústia, das imagens dos nossos adversários, né? Daquele que eu não consigo perdoar, porque eu ainda não quero, né? Porque eu ainda não tenho essa vontade real de perdoar. Da falsa ilusão que os prazeres terrenos nos trazem, né? Daquele brilho da vaidade humana. Então, essa matéria mental, ela vai produzir, aliás, essa matéria mental, né, que produz essa imagem ilusória que a gente está falando, ela nos escraviza. E é por capricho nosso, né? Por capricho nosso, por escolha nossa, nós acabamos sendo obsidiados pelos nossos próprios desejos, né? Por essa falta de disciplina mental que a gente está trazendo nesse slide. Como minorar, então, os males kármicos, né? Se são coisas que eu já fiz em outras vidas ou que eu já fiz nessa vida, como é que eu consigo minimizar, então, esses efeitos, né? De uma forma que eu não precise sentir a dor. Nós encontramos no Evangelho, gente, a maravilhosa mensagem de amor fraterno que lava todos os pecados, né? Na palavra de Jesus, ao receber Maria Madalena na casa de Simeão, no diálogo deles, referindo-se a ela, Jesus disse: os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Gente, por que nós ainda adoecemos? Por que nós permanecemos doentes? Porque nós ainda não aprendemos a amar. Amar como Jesus nos amou, né? Um amor gratuito, um amor ilimitado, um amor incondicional. Qual a expressão maior, gente, de amor entre os homens, de amor entre nós? É a caridade.
né? Nós encontramos esse mesmo ensinamento lá na primeira epístola do apóstolo São Pedro, quando ele diz: tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão dos pecados. A tua fé te curou, não era isso que Jesus dizia? Vai-te e não peques mais. O que é pecado? Pecado, gente, do grego amártia, significa errar o alvo. Do latim peccatum, significa tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, enganar-se. Ou seja, é quando você se desvia do caminho do amor, é quando você se desvia do caminho do bem. É aí que nós pecamos. Então Jesus dizia: vai-te e não peques mais. Não caminhe por este mesmo caminho. Ou pense melhor nesta forma de caminhar, né? Vamos tentar mudar esta forma de caminhar e agir com mais amor. Jesus afirmava, gente, haver relação espírito-corpo nas enfermidades, quando ao curar alguém ele dizia: os teus pecados estão perdoados. Por pecados, então, entendemos desequilíbrios espirituais, cujos efeitos Jesus sanava. E é por isso que o Espiritismo nos traz, gente, que a caridade cobrirá a multidão dos pecados. Fora da caridade não há salvação. A gente só vai conseguir, então, essa transformação, né, essa reforma íntima que a doutrina nos pede sempre, através da caridade. Quando nós conseguimos amar a nós e ao próximo. Vamos falar um pouquinho, gente, do tratamento das doenças espirituais, né? Porque quando a gente vai até o centro espírita, de repente a gente está procurando um tratamento das doenças espirituais. A gente procura, então, um tratamento dos sintomas, né? Um socorro imediato, um alívio, e ele é transitório. Por quê? Porque nós estamos tratando sintomas, nós estamos tratando o efeito, nós não estamos tratando a causa, né? Então, na casa espírita, a gente vai receber o passe magnético, a água fluidificada, os serviços da mediunidade curativa, né? A gente vai desfrutar momentos de harmonia com a espiritualidade. Porém, a gente tem que sempre focar, gente, na reeducação do espírito, né? Como eu disse no início, no centro espírita a gente vai ter sim o tratamento dos sintomas, né? Um socorro imediato, um alívio para que a gente consiga então respirar e pensar na causa, em rever o nosso caminho, em rever o nosso caminhar e pensar então nos nossos desequilíbrios, nas nossas dificuldades, nas desarmonias que estão gerando as nossas doenças. Né? Corrigir esses problemas espirituais implica em reeducar o espírito. A lei do karma orienta o ser humano no sentido da retificação de suas possíveis faltas, através de provações e expiações, a fim de encontrar o equilíbrio biopsico-espiritual e social. Então, a lei do karma, ela nos traz essa possibilidade, então, da gente reequilibrar essa nossa balança, né? Através de provações e expiações. Então, provas escolhidas por nós, ou expiações que nos são impostas porque nós não temos ainda condições de analisar as melhores possibilidades para nós mesmos. Trabalhar, gente, para conhecer e tratar a doença espiritual exige uma reforma interior, né? Que demanda esforço, que demanda disciplina, que demanda muita dedicação. Todos os dias, vigiando e orando. O papel primordial do Espiritismo, gente, é o de iluminar, é o de esclarecer, para que cada criatura promova por si própria a sua reeducação, né, a sua cura. Sem reforma íntima não vai ocorrer progresso nem cura. Nesse sentido, as doenças elas são compreendidas como lições com grande potencial de transformação e trazem oportunidades de renovação e crescimento espiritual. Encaremos, gente, a doença, né, como um sinal de que algo precisa ser mudado em nós. Se é aqui que está doendo, é aqui que precisa mudar, é aqui que precisa ser transformado, não é no outro. Né? Nós precisamos modificar, sim, nossos comportamentos e nossas atitudes para que a gente consiga realmente curar o espírito, para que a gente consiga curar, né, ir direto na causa e não tratar somente os sintomas.
São de grande sensibilidade, gente, os conselhos de Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 257. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas desse mundo importância que não merecem. Conhecer a si mesmo para saber como modificar sua relação para consigo, para com os outros e com o mundo. Esse é o objetivo, né, da reforma íntima. A gente se conhecer, saber o que nós precisamos modificar na relação que nós temos conosco e com os outros. Para terminar, gente, eu vou terminar com essa frase de Hipócrates, quando ele diz que as tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão as suas doenças. Finalizando então com a frase de Jesus: vai e não peques mais. Vamos rever os nossos caminhos, vamos rever o nosso caminhar. Vamos tentar, gente, um pouquinho por dia, sabe? Todos os dias, colocar um pouquinho mais de amor nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Vamos realmente vigiar e quando sentirmos que nós não estamos conseguindo sozinhos, orar. Orar e pedir o auxílio, porque nós sempre somos atendidos. Os espíritos do bem vão nos ajudar, mas isso precisa partir de nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente. Até a próxima.